Bíblia, a próxima pergunta é: não deis aos cães o que é santo, né? Tem algumas textos bíblicos, alguns princípios na Bíblia, que eles são muito fortes, que eles mexem com o nosso bom senso, né? E bom senso não é uma coisa pecaminosa, bom senso não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, o nome já diz bom senso. Mas o nosso bom senso nunca pode estar acima da palavra, entendeu? Então quando você fala, não deis aos cães o que é santo, Deus está preocupado com cão? Com cachorro? Não, né? Eu não estou dizendo que Deus não está preocupado com o cão, no sentido de que Ele também não gosta dos animais, que Ele não criou os animais, não é isso, eu estou falando, aqui no contexto, Deus está querendo, a Bíblia está falando de cachorro aqui, está preocupado nesse contexto, Ele está preocupado no cachorro? Não, é o mesmo princípio anterior, isso aqui simboliza alguém, né? E aqui Ele está preocupado com gente, tá? Eu não sei se a expressão é está preocupado, que Deus não se preocupa, mas estou falando assim, qual que é a intenção dele, melhor dizendo, né? Qual que é o propósito de Deus aqui? É um símbolo. E os cães simbolizam o quê? Algum tipo de pessoa, né? Então nós vamos ter que descobrir quem são essas pessoas que simboliza aqui, que os cães simbolizam. Vamos ter que descobrir. E aí você fala assim, mas pastor, tem gente que Deus trata como cães, e fala que para essas pessoas não tem jeito. Meu bom senso não pode acreditar nisso. O seu bom senso não pode, eu quero dizer que o meu também não. Mas só que a Bíblia está acima do bom senso, entendeu? Aqui está escrito, e se está escrito, ainda que eu não consiga muito bem entender, mas eu tenho que crer no que está escrito. Ou eu acredito na palavra, ou eu acredito no bom senso, entendeu? Então aqui está escrito que tem pessoas que são cães. E quais são essas pessoas que são cães? Né? Diz assim, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não pise vos os pés e vos, voltando-se, vos dilacerem. Então, quando você dá para um cão, os porcos, alguma coisa, ele pisa, ele faz uma bagunça, ele suja tudo, né? Então tem pessoas, quem são as pérolas aqui? A pérola é a palavra de Deus. Então se você dá a pérola para pessoas, né, que não querem, e que vão ficar zombando da pérola, vão ficar zombando, então para essas pessoas, não, essas são os cães, entendeu? Aí vamos para um outro texto, eu vou ler então, a Bíblia explica a Bíblia, eu vou ler outro texto que explica quem são esses cães. Mas a Bíblia não diz que enquanto há vida há esperança. Depende, isso é verdade, mas não é toda a verdade, né? Enquanto há vida há esperança, para aquele que não é convertido, para aquele que não conhece a palavra, para aquele que teve todas as oportunidades do mundo, e ainda assim insiste em ficar pisando na palavra, para esse o juízo de Deus já foi lavrado aqui nesse mundo, a Bíblia diz. Já foi lavrado aqui nesse mundo. Então, o cão não é aquele assaltante de banco, que nunca ouviu falar da palavra, não. Para este, enquanto há vida, há esperança. Ele pode se converter no último dia da sua vida. Não é aquele assaltante de banco. Não é aquele pedófilo. Não se assuste com isso. Não é aquele pedófilo. Entendeu? Não é aquele estrupador. Não. Não. Aquele que não conhece a palavra, enquanto há vida, há esperança. Mas quem é, então, esse cão aqui? O que simboliza esse cão? O cão, o versículo, eu vou ler 2 textos aqui que explicam o que ele simboliza, né? Aquele texto que eu tinha lido já explica mais ou menos. E diz que eles vão pisar e vai dilacerar as pérolas, dilacerar a palavra. Então é Hebreus 10, 26 a 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, não está falando do assaltante de banco, não está falando do pedófilo, não está falando do estrupador, você prestou atenção? Está falando de alguém que depois de ter conhecido a verdade, alguém que está dentro da igreja, que ouviu a palavra, ouviu de novo, ouviu os vídeos, ouviu o pastor, ouviu o conselho do pastor, recebeu o amor, recebeu ajuda, e aí continua fazendo tudo errado, e continua pisando na palavra, e muitas vezes até fazendo chacota da palavra. Para esse não existe mais salvação. Talvez você nunca tenha ouvido falar isso,
numa outra igreja. Mas eu quero falar, eu tenho certeza do que eu estou falando. Entendeu? Tenho certeza, porque a palavra que diz isso, ó. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelo pecado. Prestou atenção? Não resta mais sacrifício. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir o seu adversário. Lembre-se, Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de juízo também. Entendeu? De Deus sai fogo, sai amor, mas também sai fogo, sai juízo. Entendeu? Então, olha, versículo 28. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Quem rejeitava a lei de Moisés, morria. E aí o que o texto diz no versículo 29? De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Se pela lei de Moisés, o cara não seguia a lei de Moisés, já morria, e agora então, a pessoa, o sangue de Jesus, profanou o sangue de Jesus. Pessoas que são crentes, não são crentes, mas que frequentam a igreja há muito tempo, ouve a palavra, já foi até abençoado, sabe por quê? Mesmo a pessoa não sendo nascida de novo, mas se Deus manda uma bênção para a igreja, ele acaba sendo abençoado junto, viu? Até quem não é. Você tem aquela história, você está perto de quem é de Deus e é abençoado, você vai acabar sobrando bênção para você. Você anda com os traficantes para ver se não vai sobrar pepino aí para você. Não vai sobrar rolo, confusão. Então se anda com quem serve a Deus, então a pessoa já foi abençoada até, já recebeu coisas, já tem o conhecimento e mesmo assim rejeitou o sangue de Jesus. Mesmo assim, a Bíblia diz que para essas pessoas o juízo de Deus já foi lavrado. O que nós precisamos entender é que quando a Bíblia diz juízo final, se o nome diz juízo final é porque existem outros juízos. Entendeu? Então o juízo de Deus já está sendo aplicado, só que ele ainda tem uma medida de misericórdia. Entendeu? Né? Ele tem uma medida de misericórdia. Deus, Ele não vai fulminar você só porque você pecou uma vez, porque você acidentalmente pecou, porque você está tentando melhorar, mas não está conseguindo, está lutando. Ele não vai fulminar você. Mas isso aqui é para alguém que teve toda a oportunidade, mas não quis, calcou os pés, o sangue de Jesus. Então, né, essas pessoas, o que acontece? Pastor, mas a gente não tem que amar ela, A Bíblia diz que tem que amar, mas em lugar nenhum ela falou que você tem que ser idiota. Entendeu? Se fica atrás de uma pessoa dessa, enquanto outra pessoa que quer, que está com vontade, às vezes deixa de ouvir. Entendeu? Se existe uma coisa que não é idiota, é o amor. E se existe uma coisa que não é cego, é o amor. Porque cego é o diabo. E cego é o ódio. O amor não é cego. O que é cego é o ódio. Entendeu? Tem gente que confunde amor com idiotice. Aceita tudo. Uma deita e rola, faz ser de bobo. Não, isso aí não é amor. Só o nome disso é idiotice. Tá certo? Então, olha, vamos... Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança. A quem pertence a vingança? A Deus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O dia da ira final de Deus, o cálice sem mistura que a Bíblia tanto fala, o dia da ira de Deus, irmãos, o diabo vai virar um cordeirinho. Você não viu o que é alguém irado. Por que a ira de Deus vai ser tão grande? Porque de Deus não existe nada pequeno. Tudo que é de Deus é grande. Irmãos, você viu alguma coisa pequena da formiga? Tudo que é da formiga é pequeno. Mas tudo que é do elefante é grande. O pé é grande, a pata é grande, tudo é grande. E de Deus então? Sabe? Deus é muito grande então, irmãos. Então do mesmo tamanho do amor de Deus, que é tão grande para os dele, o ódio também é do mesmo tamanho para aqueles que se rebelaram. Tá certo? Mais um texto aqui, ó. Portanto, se depois de terem escapado, olha, 2 Pedro 2, 20 e 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, outro texto parecido,
mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e ser vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Esse texto aqui dá uma impressão de que a pessoa perde a salvação, né? Muitos, né, adeptos à questão de que Deus perde, que o crente pode perder a salvação, usam muito esse texto, né? E eu quero dizer a você, se você pudesse perder a salvação, você, ao sair daqui, você já perderia ela, e a maioria aqui já perderia ela aqui dentro mesmo, antes de sair, né? Porque nós não somos dignos de salvação nenhuma, é obra de Deus nas nossas vidas. Então, depois de ser vencido, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Por que o último estado ficou pior do que o primeiro? Porque o primeiro estado, ela ainda tinha uma chance de ser salva, mas nesse último estado não tem mais chance, né? Olha o que diz: pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O próprio texto explica aqui que a pessoa... Por que o texto deixa claro aqui que não está falando de perda de salvação? Por quê que o texto deixa claro? Porque essa pessoa do contexto aqui não era um cristão, era uma porca lavada. O que significa a porca lavada? É alguém que não se converteu, é alguém que estava lá no meio, é uma porca que estava no meio das ovelhas, estava lavada, estava limpinha, mas soltaram ela, ela voltou para a lama. As ovelhas continuou lá e ela voltou para a lama, porque a natureza dela não tinha mudado. Então aqui não está falando de perda de salvação. Então tem pessoas que são como uma porca lavada, eles estão dentro da igreja, eles fazem aparentemente quase que tudo que o crente faz, né? Eles, né, às vezes dão até dízimo, né? Mas não são nascidos de novo. Não são nascidos de novo. Eu conheço gente que dá o dízimo e acha que vai ser salvo porque deu o dízimo. Entendeu? Por exemplo, aí já, né, ele estaria comprando, né, a salvação, né? Já estaria comprando a salvação. Então, existem pessoas sim que Deus chama de cães, né?